Olá, gente! Tudo bem, especialista? Chegando! Vamos para mais um dia de live. E hoje será muito especial. Todas as lives eu costumo dizer isso, né? Que é especial. Claro que é especial. Porque todos os convidados, todos os assuntos que nós tratamos aqui são assuntos especiais e que servem para nos fazer crescer enquanto pessoa, crescer profissionalmente. E aqui hoje, galera, nós vamos falar com o neuropsicólogo Davidson Silva. E vamos falar de um assunto que eu amo, né? Que é o que eu faço, que é a reinvenção da educação. Nossa, eu estou com a minha expectativa muito alta a esse respeito. Espero que você também esteja. Vamos refletir um pouco sobre isso. Dentro desse tema, né, reinvenção da alfabetização, nós temos muito o que falar. Então, se você tiver aí perto de um papel, uma caneta, pega e anote. Anote as reflexões e também os ensinamentos que nós estaremos veiculando por aqui. Olá, Davidson! Olá, Carla, tudo bem? Nossa, que alegria falar com você! Que bom, te admiro um monte. Sou fã de carteirinha. Oh, Amo de que verdade, bom. carteirinha. O seu livro, para mim, funciona como um livro assim de consultas o tempo inteiro, quando se trata de falar de aluno, de pensar nos alunos, e assim, é bem interessante. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas eu quero te agradecer imensamente por você ter aceitado esse convite, de estar aqui trocando essa ideia sobre esse assunto que eu, assim, amo demais, que é o meu trabalho e sei que é o seu também, falando sobre educação. A minha missão envolve educação e transformação por meio dela. E falar com você está sendo assim muito especial nesse momento. E sei que você vai contribuir muito para que a audiência possa aprender um pouco mais sobre esse olhar que nós devemos ter sobre a educação. Obrigada, tá? Pô, Carla, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui e é uma honra para mim. Quando você falou que o tema era educação, esse tema para mim é irrecusável, né? Porque eu sou um apaixonado por educação, essa também é a minha Sim. missão. Então, eu espero que a gente possa contribuir aqui para esses pais, para professores, para esses eternos alunos que somos todos nós, né? Aprendizes da vida. É verdade, é verdade. E assim, eu tenho uma marca, né, que eu tenho feito com os meus os professores que me seguem, que são professores especialistas, né? Eu tenho uma pulseirinha que a gente trabalha com relação a buscar a formação para nos tornarmos especialistas naquilo que fazemos, né? Porque às vezes só aquilo que vem da formação de professores não nos dá base para isso, né? E então, todos os cursos, todas as palestras, tudo que eu venho veiculando tem dado segurança cada vez mais o professor para atuar e transformar a si e o outro, né? Então, assim, tem sido maravilhoso essa, Parabéns, essa, parabéns. essa missão. Eu estou amando e vendo neles um vocabulário diferente, um olhar diferente para o aluno, um olhar de desenvolvimento. Então, a gente está fazendo assim um rebuliçozinho para que venhamos mudar a partir da nossa mentalidade. Muito E legal. o nosso país precisa muito, né? Os professores, a educação como um todo, ela precisa realmente se reinventar, né? E esse momento é um momento que a gente está vivendo esse caos na saúde, essa pandemia, aqui vai todo o nosso sentimento para todas as famílias que estão passando por uma situação difícil, não só com a saúde, mas também com o seu sustento, né? Porque afeta também a economia, o pão diário das pessoas. Mas a educação é o melhor momento para a nossa educação que a tradicional.
né, que é tão tradicional e que chega a ser arcaica, né, que chega a ser Verdade. arcaica o modelo de ensino de mais de 200 anos em que praticamente nada mudou. Então, a gente, como profissional da educação, a gente precisa refletir e ter consciência de tudo isso, porque só através da consciência que a gente vai poder transformar a nossa educação. É verdade. E assim, quando você fala, né, a consciência é algo que eu também falo muito. E os professores, eles precisam sair dessa casinha, né, de uma educação. Eu costumo dizer que nós estamos no século XXI, com um professor do século XX. Sim. Então, Ou é 19, né? bem. Ou 19. Ou 19. Ou 19. Pior. Exatamente. Então, assim, realmente tem sido uma transformação que tem começado no profissional. Então, assim, esse, como você falou, é o melhor momento que tem aberto essa oportunidade de reinventar. Então, quando se fala de reinvenção, você acha que por onde começa esse trabalho de reinventar? Tá. Eu acredito muito que começa na consciência do nosso estado atual, de onde que a gente está, né? De entender também que o aluno e a aprendizagem está no centro, né? E existem maneiras diferentes, assim como cada aluno tem o seu tipo de inteligência, cada aluno tem o seu perfil, os seus valores, valorizam coisas diferentes. Não pode ter só uma maneira de avaliar, uma maneira de ensinar e uma maneira de avaliar, né? Uhum. Isso, o nosso modelo de educação, ele privilegia, não é nem o mais inteligente ou é aquele que tem melhor memória para decorar um Sim. texto, para decorar algo e vai lá e fazer e transcreve aquilo na prova, né? Uhum. Então eu acho que a gente precisa de novos modelos de aprendizagem. A gente precisa também colocar o aluno no centro e principalmente entender que cada pessoa, cada aluno, ele tem a sua forma de aprender. Uns vão preferir assistir a vídeos, outros vão preferir fazer exercícios, mão na massa, na prática, aprendem melhor, né? Mas eu tenho certeza que a gente pode melhorar muito a forma como a gente ensina, a gente transpassa esse conhecimento. É verdade. Eu também, eu também concordo plenamente com isso. E quando a gente trabalha, né, com os professores, né, quando eu trabalho com os professores essa transformação, essa reinvenção, eu trabalho muito, Davidson, alguns conceitos que às vezes o professor não valoriza, mas que são essenciais para essa transformação e para essa reinvenção. Partindo também dos conceitos que a neurociência traz hoje, com todos os estudos e evidências, para que o professor possa perceber como que o cérebro desse aluno funciona melhor e como ele pode, por exemplo, planejar uma aula de Sim, modo que essa aula atenda a todos na sua diversidade e alcance aquilo que o cérebro precisa na sua diversidade de aprendizagem também, no multissensorial, enfim. total. E eu acho isso, e você citou sobre a questão das múltiplas inteligências, né? Eu acho que isso acaba vindo à tona também, porque se o professor pensa numa aula, como eu vou elaborar uma aula? Ele tem que ter essa noção também dessa Total. diversidade. Mas tem professor que infelizmente nem conhece Howard Gardner, né? Que para mim é uma referência, né? O trabalho dele, ele é PhD em psicologia de Harvard, mas o trabalho dele contribuiu muito para a nossa educação, para a nossa maneira de educar melhor. Então, a gente precisa entender, compreender que formas de tudo que merece ser ensinado merece ser passado de maneiras diferentes, né, para atender cada tipo de aluno com cada inteligência. O professor ele precisa ser um facilitador, né?
Ele precisa ser um facilitador de aprendizado. Agora, ensinar da mesma forma aquela aula monocrática, onde é um monólogo, só o professor fala. Às vezes, os alunos nem direito de discordar têm, né? Então, isso é que faz com que a nossa educação ela não vá para um outro patamar, né? O quanto seria rico, né? Se existe um problema, colocar o problema aqui para que todos possam discutir, né? Na prática, no dia a dia, um problema prático, né? Agora valorizam formas e um ensino em que muito dele não pode ser colocado em prática. Muito dele no dia a dia a gente não utiliza, né? Então, aula invertida, quando o aluno aprender sobre aquilo, ele vai lá e dá uma aula também, ele dá uma aula de uma maneira diferente, criativa. Então, existe ensino híbrido, né? O ensino híbrido com a tecnologia é inevitável. Eu respeito muito aquelas escolas que querem tirar a tecnologia de dentro da escola, que não querem que os alunos tenham contato com a tecnologia, mas isso não reflete o mundo real. Não reflete o mundo real. O mundo real, ele vai ter que utilizar o notebook, ele vai ter que utilizar o celular para comunicação, ele vai ter que pesquisar, fazer pesquisas, ele vai ter que utilizar a tecnologia, e aonde ele precisa se preparar para isso é na escola, né? É na escola. Então, a responsabilidade, lógico que tudo tem um limite, né? E é importante aproveitar isso para que os alunos utilizem a tecnologia para aquele determinado fim, né? Para esse aprendizado. Agora, as escolas retiram isso porque acham que o aluno vai estar no Facebook, vai estar no Instagram, vai estar utilizando. Agora, tem que ter um limite, tem que ter um controle sobre isso. Mas não, a solução não é retirar a tecnologia da escola. Não é isso que eu acho, não é isso que eu acredito. Tudo tem um ponto de equilíbrio, né? Aí vem essa época que os alunos estão em casa, tendo que estudar, a escola que não se reinventa, ela está presa naquela formatação de aula antiga e não consegue atender esses alunos, por exemplo, nesse período de quarentena, né? E os professores, da mesma forma, não caminham junto. Então, ao invés de entendermos, né, que a época é outra. Ontem eu estava conversando com uma mãe de uma criança na fase da alfabetização, e aí ela estava dizendo: o meu filho, ele questiona, Carla. Ele aprende o lá, lé, li, lolu. Na hora de escrever a palavra pele, ele fala: o que é ler? Ler. Se ele aprendeu lé. Então, assim, desse tipo, aí eu falei: que legal que o seu filho questiona. E isso é muito bom, porque mostra que ninguém passa ele para trás, porque ele tem questionamento. E ele nasceu numa época diferente da nossa, que nós a memorizávamos, como você falou, e na hora de escrever ou ler, fazíamos lá as combinações de acordo com aquilo que havíamos memorizado, mas nunca questionávamos. Só que hoje as crianças estão nascendo questionadoras, nascendo numa era tecnológica, com um número nativos digitais enorme. Nativos digitais. Nativos eles não sabem digitais. o que é o mundo sem tecnologia, sem celular. Os bebês já fazem lá com o dedo. Virou chupeta, né? Já. Eu assisti um vídeo que uma criança pegando uma revista para passar, manusear, uma criancinha pequena, ela estava fazendo esse movimento na revista, querendo ampliar Eu falei: cara, é a era dessa pessoa. Fazer o quê? A gente precisa entender isso, claro, mostrar o que existe, mas entender que estamos nesse contexto, né? Totalmente. E existe aí um conflito enorme de gerações, né? Além de ter o conflito ali de muitas vezes de personalidade dentro de uma sala de aula, pessoas diferentes, pensando de maneira diferente, se expondo,
interagindo de maneira diferente, tem um conflito de gerações também, né? Desde o diretor ao coordenador, ao professor e ao aluno, né? E os pais de aluno. É o que acontece também com os nossos pais aí, de gerações diferentes, que têm um modo diferente de pensar e acham que o seu modo é o correto, né? O seu modo é o certo. Sim. E como você, assim, o que você pode nos trazer de contribuição para esse olhar, tanto para o pai quanto para o professor, para essa diferença de pensamento, de comportamento, né? Como que você nos diria, né, que o nosso olhar para essas crianças deve ser reinventado? Como nós podemos acessar isso? Como nós podemos perceber melhor isso para atender essas crianças nativas digitais, né? Como você falou. Total. Eu acho que é o respeito, né? A partir do momento que não existe um julgamento, né, de você achar que está certo, que a tua visão é certa e é a única visão, você precisa escutar, respeitar a opinião, a visão, compreender, buscar questionar com respeito, né? E passar a não julgar. Então, esse é o primeiro passo, é respeitar. Não ser tem que ter uma liderança participativa e colaborativa. Tem que ter uma liderança participativa e colaborativa. Não autocrática, de você dizer a liderança por comando e controle. Na vida real, e quando o teu filho crescer, você está criando um filho, educando um aluno, para que ele só obedeça. Né? Se você tem a gestão de comando e controle com ele, ele só vai obedecer. Então, é fazer pensar, é criticar, é buscar questionar e buscar soluções, trazer soluções em comum. Agora, sempre lembrando que existem limites para tudo. E o brasileiro, quando não é 8, é 80. Né? Verdade. Ou ele libera demais, ou ele prende demais. Né? Uhum. E a gente tem uma educação muito focada em não poder errar. Olha, você não pode errar, e aí o erro é um castigo. Né? Sim, verdade. Agora, se você entende como que aquele jovem vai ousar, como que aquele jovem vai fazer diferente, como que aquele jovem vai se questionar, como que ele vai buscar soluções e agir mesmo diante do medo, mesmo diante de uma situação desafiadora. Se ele não foi treinado para isso, se ele não foi, se não foi estimulado a isso. Então, estimular o pensamento, estimular também a criatividade do jovem e não podar, que é o que geralmente acontece com os pais e com os professores. É verdade. E assim, como você falou, né, de entender essa criança na sala de aula ou o filho em casa, não moldar, não colocar numa casquinha, numa caixinha, sim, de levar o questionamento e tal. Essa coisa da padronização, né, do tratar todo mundo do mesmo jeito e melhor você ficar quieto, porque eu sou aquele que detém o poder e a autoridade, aí você falou dessa gestão. Sim. E assim, mas para chegar nesse nível, né, de questionamento, interação, eu acho que o professor ele precisa entender quem é essa criança que está lá na sala de aula, assim como também o pai. Porque assim, o pai, eu tenho 2 filhas, e elas são completamente diferentes. Então, assim, elas têm perfil diferente. E aí, para uma eu tenho que explicar muito, para outra eu não preciso explicar porque ela não está nem aí. Eu digo os assuntos, a gente conversa, mas ela não me questiona igual a outra, que é muito questionadora, quer saber o porquê e tal, nananã, e ela vem. Então, assim, eu tenho que tratá-las
de acordo com o seu perfil, Total. da forma como elas se comportam, enfim. Só que aí eu ouço muito assim, não, eu tenho que ensinar da mesma forma para todo mundo, eu tenho que educar, eu eduquei todos da mesma Todos da maneira. mesma forma, todo mundo foi tratado igual. Aí que tá o erro. Aí que tá, Exatamente. aí que Você tá o pode falar um erro, pouquinho sobre isso? porque pessoas diferentes funcionam de maneira diferente, processam de maneira diferente. Se eu chego para os alunos e desafio uma turma inteira, vai ter aluno que vai. Se eu chego com uma demanda, né, e pressiono, vai ter aluno que vai bater no peito e dizer assim: ó, eu faço, pode deixar, deixa comigo. E vai ter aluno que vai travar. Vai ter aluno que vai travar, que não vai conseguir agir sob pressão, né? Não consegue. E aí, eu cheguei a ter um caso, uma amiga minha de Natal, que é psicopedagoga, que ela tinha um caso de um aluno que roía os lápis. Na verdade, ela falava que às vezes ele chegava a comer os lápis, de tanta Nossa, ansiedade. Porque era justamente pela maneira que o professor agia com ele, o pressionando, cobrando, né? E ele não conseguia fazer as tarefas, o, não conseguia fazer o seu trabalho, desempenhar, porque ele era muito pressionado, era muito cobrado. Quando ela percebeu isso, que o professor estava agindo com ele de uma maneira mais efetiva, ela deu um feedback para o professor e viu que aquele aluno começou a melhorar o desempenho e a ansiedade, tudo aquilo era por conta da ansiedade, né? nossa. Então, o desempenho do aluno foi outro. A partir do momento que ela percebeu que o aluno era um pouco mais estável, era mais calmo, tranquilo. Então, a comunicação com esse aluno deveria ser diferente, diferenciada, né? E se o professor Sim. não entender disso, não entender que tem alunos... Pô, não é que o Joãozinho atrapalha a aula. Não é que o Joãozinho é um menino expansivo. Claro, pô, são 4 horas, 5 horas do dia dele que ele está ali preso numa cadeira. E para a criança que tem um perfil mais extrovertido, isso é um desafio enorme. É um desafio Sim. enorme. Porque tem criança que é muito mais intuitiva, ela já está aqui, mas ela é mais imaginativa, já está pensando o que vai fazer com aquilo que está aprendendo, ou até mesmo vai fazer em casa, vai ter nas suas outras atividades, já está pensando lá na frente, né? Sim. Então, não é que ele tem... E outra coisa, os transtornos de déficit Isso que eu de ia comentar. atenção e hiperatividade virou moda. Nossa, Tudo virou isso, moda. tudo isso virou moda. Eu trabalhei no Hospital das Clínicas de São Paulo, né, como Sim. neuropsicólogo, checando diagnósticos, né, de TDAH, e é algo que é diagnosticado. Todo psicólogo e todo professor, todo psicopedagogo precisa entender de perfil comportamental. Precisam saber Exatamente. como funciona e processa cada aluno. Eu Porque já atendi. vai dar diagnóstico errado. Vai dar. Muitas vezes é só o perfil da criança. E eu já falei isso, eu falo isso sempre para os pais que chegam lá no meu consultório e quando eles reclamam, né? Mas o meu filho é muito agitado, mas o meu filho é não sei o quê e tal. E a escola diz que ele não para quieto. Existe a hiperatividade, nós sabemos disso, mas por que será que essa criança, Opa! Por que será que essa criança ela se comporta dessa maneira também, né? Eu tive um aluno, por exemplo, que ele tinha um diagnóstico, sim, mas e eu precisava agir de acordo com essa demanda, mas eu tive um outro aluno que ele, por exemplo, ele era muito participativo da aula. Chegava a ser aquela criança chata que você pergunta e ele sempre está respondendo, às vezes não deixa nem o professor ensinar, porque ele já traz isso com ele. E aí os alunos falavam, ô professora, ele é muito chato, ele não deixa a gente falar. Mas ele é comunicativo, mas ele não tinha nada de agitado, ele era comunicador. E aí eu precisava aproveitar
aceitar o que ele trazia para eu agregar ali a aula, né? Então, assim, muitos professores falam, não, mas ele não para, ele fala muito, eu não sei o que e tal. E já, dependendo do caso, até encaminha para a busca de um diagnóstico. Mas, Total. caramba, é o perfil dele. E às vezes os pais falam assim, mas eu não queria que fosse assim, mas é o perfil dele. Então, isso está trazendo prejuízo para a vida dele? Ele está deixando de aprender? Não, ele está caminhando muito bem, então vamos aceitar essa criança com a característica que ela tem. Aí depois a gente vai buscando, e eu digo, por que você quer colocar essa criança nessa forma? Ela não é assim. Você precisa entender a essência dessa criança, e daí vai. Então, assim, mas isso tudo é uma sociedade formatada da antiguidade que nunca valorizou isso. Eu fui criada muito dentro de uma rigidez muito grande, porque o olhar do meu pai ele já me travava. E eu sou uma pessoa comunicadora, mas eu passei a vestir uma roupa de introversão. Sim. Então, por quê? Porque eu ficava com medo de receber uma reprovação do meu pai, com medo, né? E eu me libertei no teatro, Davidson. Eu fui Uau. fazer teatro na minha adolescência. Olha E que lá no importante teatro, a arte, né? olha isso, eu podia me comunicar, eu podia ser eu mesma, eu podia ser quem eu quisesse, né? Mas ali, perto do meu pai, eu tinha que ser aquela menina, né? Compenetrada e tal. E isso me trouxe prejuízos, porque eu não era enxergada na minha essência. Né? Totalmente. Então, e graças a Deus que eu tive o teatro aí na minha vida para me desenvolver na minha potencialidade. Mas eu não recebi um estímulo, porque eu precisava ser daquela bonitinha, sentadinha, nananã, né? E às vezes tanto a família quanto a escola quer formatar a criança daquele jeito, né? E Total, isso total. E é o que mais acontece. Infelizmente, existe muito, né? A criança, o perfil da criança, ele ou é reprimido muitas vezes, e aí a grande maioria das crianças tem um perfil durante a sua infância reprimido para que atenda às demandas da sociedade, atenda às expectativas da família, atenda às demandas da escola, ou ele é potencializado. Então, o pai, a família, a escola, o professor que entende isso, ele com toda certeza tem ferramentas para potencializar o perfil de cada um e cada um ter ali o seu melhor, né? A sua melhor versão. Mas, infelizmente, é o que acontece muito. Nós temos muitas crianças que têm o seu perfil reprimido para atender essas demandas, essas expectativas da nossa sociedade. Inclusive, tem um caso, só para você ter noção, teve um caso de uma criança que eu atendi, né? Fui fazer avaliação neuropsicológica na criança, porque já veio da escola. Na escola ela brincava, era imperativo, brincava muito, era um influente, né? E aí subia na cadeira para cantar com os amigos. sem noção, né? Só que na verdade não é nem sem noção. É a questão de que em casa ele era filho único, criado pela mãe e avó. A Nossa. mãe, a mãe, ela trabalhava o dia todo e a companheira dele era a avó. Então, em casa, ele não tinha esse contato, esse estímulo e não saía, não saía para a rua. Então, aonde ele extravasava com os amigos e tinha liberdade de colocar o seu perfil em xeque, colocar o seu perfil, potencializar o seu perfil, era na escola, né? Então, o psicólogo, o professor, ele precisa também analisar esse contexto, o que está por trás, antes de dar um diagnóstico. E a criança foi diagnosticada errado, eu constatei que Olha, era o perfil dela, ela já estava tomando Ritalina e olha. o quanto que tomar medicação incorreta causa prejuízo para o neurodesenvolvimento, né? Então, e tudo isso começou lá atrás,
demanda que a escola trouxe, levou para a psicopedagoga, que encaminhou para o psicólogo, para o psiquiatra, e fez um diagnóstico incorreto de TDAH. Né? Sim. Então, todo o contexto é preciso entender, mas entender também que às vezes é só o perfil da criança e é só o ambiente que ou reprime ou potencializa o perfil. E, assim, você estava falando sobre essa importância, né, de entender do perfil da criança para ensinar, enfim, e me recordei de um adolescente. Na época, eu estava na coordenação pedagógica de uma escola e a professora de ciências foi fazer planejou uma apresentação de trabalho com as crianças, com os adolescentes, no ambiente da quadra da escola, da quadra poliesportiva. Então, tinha outras turmas e eles foram apresentar o tema. E um adolescente, ele todo desenvolto, falando do conteúdo e tal, e ele era o único que não pegou no papelzinho para ler, e ele estava colocando tudo para fora. Aí a professora cochichou aqui assim comigo: Carla, é impressionante o que eu estou vendo. Aí eu disse: o que que... Mas por quê? Não, porque nas avaliações ele não vai tão bem. Agora, olha aqui como ele está falando tanto e ele aprendeu tudo. Na época, eu não havia estudado a psicopedagogia, eu não sabia essa questão dos perfis, nada disso. Mas agi intuitivamente e disse para a professora fazer o seguinte: olha, vamos avaliar esse menino diferente, vamos avaliá-lo considerando o que ele apresentou aqui, mas na hora da sua prova escrita, se ele não sai muito bem com o conteúdo, que seria o mesmo conteúdo, você vai fazer diferente, você vai questioná-lo oralmente. Aí ela foi dito e feito. Ele fez a avaliação, se arrasou na avaliação, porque ele não conseguiu expressar isso ali no papel. E ela fez a arguição com ele. E ela lia e perguntava, e ele dava resposta, ele dava resposta, ele dava resposta. Aí ela: Carla, o que eu faço? Eu falei: você vai avaliar pela aprendizagem da comunicação dele. Ele te comunicou isso. Então, será que é uma prova escrita que vai avaliar essa criança? Então, assim, quando a gente fala de reinvenção, a gente precisa entender que são moldes completamente diferentes que nós precisamos nos atentar, né? Então, eu vou avaliar a criança, o cara é um comunicador, ele sabe do assunto, né? Isso que importa. Agora, se ele ainda não tem uma desenvoltura para expressar isso numa escrita, eu vou trabalhar isso de uma outra forma, mas eu não vou deixar de avaliá-lo pela competência dele, né, demonstrada. Não é verdade? Então, assim... Total. E nem demonstrar, porque, assim, o Einstein falava o seguinte: se você julgar um peixe pela sua capacidade de subir numa árvore, ele vai passar o resto da vida julgando ser um idiota, né? Porque, e é o que acontece muitas vezes, essa crença de incapacidade que uma nota vai expressar o seu aprendizado, de enquadrar os nossos alunos numa nota de 0 a 10. Né? E você é muito mais que isso, o aluno é muito mais que isso, muito mais que uma nota. Né? É o que eu falo para minha filha o tempo todo: filha, não é isso que vai expressar quem você é e muito menos do que você é capaz. Uma nota. Às vezes a minha filha ela tira bastante nota boa, mas tem uma outra nota que um 7, um 7,5, ela não gosta de tirar e fica triste. Não, filha, você não precisa ficar triste. Não é isso que vai te limitar ou que vai fazer com que você não explore todo o potencial que você tem. Calma aí, não se cobra com isso, porque isso aqui, para mim, não tem valor algum. Você é muito mais do que um número, filha. E é assim que a gente precisa ter. Agora, o que acontece geralmente com os pais? O aluno fica em pânico de levar o boletim para o pai. Porque se tiver com nota baixa, acabou. Ele não tem mais valor algum. E fica verbalizando aquilo, comunicando. Então, eu acho que a gente está num caminho em que a educação precisa, sim, se reinventar.
A educação precisa trazer novos modelos, novas possibilidades, novos modelos de aprendizagem, novas formas de aprendizagem, e para que a gente possa ir para um caminho que não tem, na verdade, os professores estão precisando se reinventar de já, né? A gente escuta muito nessa questão de quando é que você terminou teus estudos? Ou então, quando que você termina teus estudos? Amigo, a gente está na era do lifelong learning, que é o aprendizado contínuo durante toda a vida. E você que é professor, a gente que tem esse dever, na verdade, essa missão de ensinar outras pessoas, a gente tem que estar o tempo todo se reinventando, o tempo todo aprendendo com o que vem de novo. Então, esse mundo online, os professores, grande parte, ainda não estavam preparados para esse mundo online, as escolas ainda não estavam preparadas e estão tendo que se rebolar e se reinventar a partir de agora. É verdade, é verdade. Eu vou mostrar o seu livro aqui, porque esse livro, né, do Davidson, Decifre, Influencie Pessoas, ele foi um marco muito grande na minha vida profissional. E isso, Davidson, me marcou muito como professora. E realmente, eu fui uma nova professora quando eu tive contato com o conteúdo do seu livro, né? Que eu pude entender que cada criança tem o seu perfil, que cada pessoa tem o seu perfil, né? Independente da idade. E como desde pequenininha essa criança já demonstra o seu perfil, né? E aí eu pude realmente me reinventar enquanto profissional, porque assim, enquanto psicopedagoga, o olhar, ele acaba que muitas vezes fica mais para um diagnóstico do que para um perfil. E mudei completamente, porque quando eu olho para uma criança agora, antes de pensar num possível diagnóstico para pedir uma avaliação neuropsicológica e qualquer outra avaliação que seja, eu vou analisar o perfil, eu vou perceber também como é que é o perfil desses pais. Então, assim, é muito interessante como abre a nossa mente, né? E até dos professores, quando eu ensino para os professores em qualquer curso ou qualquer palestra que eu dê, eu sempre mostro, não, esse professor, ele também tem o seu perfil e que às vezes ele nem se dá conta disso. Então, o seu livro, ele trouxe um conhecimento, uma base de conhecimento que mudou realmente a minha vida e eu gostaria de falar isso para você aqui. Uau. Que foi assim, sensacional. Muito obrigada por sua contribuição. Será que seria possível você citar essas características desses perfis que os professores precisam atentar para estarem olhando seus alunos? Sim, Rapidamente? sim. Com toda certeza. Assim, primeiro eu sou grato aí por poder contribuir, né? E como eu disse, essa missão, meu sonho é que todo professor e todo psicólogo entenda de perfil comportamental, entenda as dimensões da personalidade, os tipos de inteligência, os tipos psicológicos, os valores. Então, tudo isso ele vai poder encontrar nos meus 2 livros, que tem esse aqui também, ó. Tem Esse eu ainda não tenho. o Decifre Seu Talento, que é justamente ele fala muito sobre a educação, sobre as competências, os skills, né, do novo profissional, os soft skills, as competências comportamentais, a orientação para que o jovem possa escolher a profissão certa, né, e baseado também nas inteligências múltiplas. O Decifre Influencie Pessoas, você vai... o Decifre Influencie Pessoas, você, professor, vai poder conhecer o perfil comportamental, tipo psicológico e valores. E o Decifre Seu Talento vai falar muito sobre inteligências múltiplas e sobre as 5 chaves para a maturidade de uma escolha profissional. Nossos jovens estão saindo do ensino médio totalmente desorientados, não sabem que caminho seguir, tem uma pressão enorme da escola, tem uma pressão enorme dos pais para escolher ali
a sua vida, botam praticamente a pressão de ter que escolher o sucesso ou o fracasso da vida dele numa profissão, né? Então a gente trabalha muito esse direcionamento do propósito, da descoberta do propósito e com ferramentas para ele entender melhor sobre a sua profissão. E sobre os perfis, né, do aluno, de como encontrar, como identificar, a gente tem uma teoria, você sabe muito bem, que é a teoria DISC de um PhD de Harvard chamado William Moulton Marston. A base do DISC, ela foi criada no livro As Emoções das Pessoas Normais, né? E o Marston, ele fala o seguinte, ó, todos nós temos em intensidades diferentes 4 fatores que são básicos do comportamento humano. Todos os humanos têm esses 4 fatores. O primeiro é a dominância, e aí se numa criança predomina a dominância, essa criança ela vai estar sempre ali querendo direcionar a turma, assumindo o controle, vai bater de frente muitas vezes, são mais diretos, são mais objetivos, né? Gostam, são competitivos, né? Gostam de desafios, e aí, se você consegue visualizar essa característica numa criança, com toda certeza ela vai predominar o perfil dela, a dominância, né? E depois vem os influentes, são aquelas crianças que são mais otimistas, positivas, são aquelas pessoas mais alegres, aquelas crianças mais alegres, descontraídas, que juntam toda a turma, que gostam de estar perto de pessoas, que conversam mais, né? É uma necessidade dela. Fomos assim, né? Na escola nós fomos assim. E é uma necessidade delas, né? Então, aquelas crianças que vai lá para casa, ou avisa na agenda, nossa, quanto na minha agenda foi, ó, o Davidson é um aluno excelente, mas conversa demais, brinca demais. Então, a minha mãe também era assim. Nas reuniões, eu falava para minha mãe. Eu falava assim para minha mãe, o que a professora disse na reunião? Aí ela, que você fala muito. Ela reclamou disso. Exato, toda reunião era a mesma coisa. Toda reunião, a minha avó, né, que foi quem me criou, ou meu pai, eles diziam isso, ó, a professora disse que você é um aluno excelente, só que conversa muito. mas tem o mas, né? E depois vem os estáveis, né? O DISC ele é um acrônimo desses 4 fatores, ou seja, as iniciais, né, o D de dominante, o I de influente, o S é de estável, mas no inglês, vem do inglês, né, o steadiness. Então, os estáveis são aquelas crianças mais calmas, mais tranquilas, que tá o mundo ali acabando ao redor dela e parece que não está acontecendo nada. São mais reservadas, são não gostam de conflitos, né? E são aquelas crianças que justamente travam quando estão sob pressão, sob estresse. Elas não conseguem produzir e elas precisam também ter previsibilidade, saber como que vai ser o dia de amanhã, como que vai ser o cronograma das aulas para se planejar melhor, saber onde estão pisando. Então, esses são os estáveis. E, por último, o conforme, né? O perfil de conformidade são aquelas crianças detalhistas que têm uma organização, sabe tudo. Escreve com tópicos. Aqui, ó, Davidson, eu tenho uma conforme aqui em casa. Linda! Como é o nome dela? Conforme. Estela. Estela. Beijo, Estela! Aí. E aí, a agenda dela, o caderno dela é tudo organizadinho, né? Todo pautado, bonitinho e tal. E o conforme é mais formal, também mais introvertido,
né, mais formal, não é aquele que está focado na atividade, não gosta de se concentrar, não gosta da bagunça. Então existem aí os conflitos entre eles, né? O influente que gosta da bagunça, de brincar, de fazer acontecer, e o conforme de ficar mais reservado, mais concentrado na aula. E aí o dominante quer fazer as coisas rápidas e o estável tem o tempo dele. E aí o dominante diz, o professor diz que só vai recomeçar quando todo mundo terminar. E o dominante que é mais rápido, mais direto, mais objetivo, fala para o estável, acaba logo aí, por favor. E aí começam os conflitos, né? E a sala de aula vira uma verdadeira dança dos perfis, porque tudo isso é maravilhoso. Agora, o professor precisa se atentar a tudo isso, porque a partir daí ele vai conseguir fazer um plano de aula focado para cada um, vai poder se comunicar melhor com cada um, vai poder desafiar um, vai poder ter mais calma e equilíbrio com o outro, vai poder ser mais informal e mais extrovertido com o outro, vai poder ser mais reservado, centrado e detalhista com o outro. Então, essa é a beleza. É verdade. Nossa, é muito legal isso. E eu tenho uma de 12, né? A minha filha de 12 anos, ela é influente. E aí, vou te contar uma situação que aconteceu na escola com ela. Ela disse assim para mim, ela me vê com seu livro, ela já pegou o seu livro para ler. E aí ela disse assim para mim, mãe, eu tenho um trabalho para entregar tal dia e tal, né? Aí combinamos o trabalho. Só que nesse dia eu fui buscá-la na escola e aí ela disse para mim, mãe, o trabalho foi hoje. Eu falei, ué, como assim? Você não tinha marcado para fazer a tarefa e tal? Ela, não, foi hoje. Mas deu tudo certo, mãe. Eu falei assim, era para apresentar. Aí eu disse assim para minha amiga, olha, você lê a história e eu apresento. Então foi assim, mãe, ela leu, eu apresentei, deu tudo certo, foi um show. Eu só falei assim para ela, vem comigo que é sucesso. E aí eu aprendi... Adoro improvisar, né? Aí eu falei, tudo bem, deu tudo certo, beleza, mas vamos pensar um pouco, atenta às datas, e aí eu fui falando essas coisas com ela. Aí depois ela, mãe, agora eu tenho que fazer um trabalho tal, mas agora eu vou fazer com a fulana de tal. Eu falei, por que você vai fazer com ela? Ela, mãe, você disse pra mim que todo influente precisa de um conforme, ela é mais organizada do que eu. Aí eu, como assim? Que incrível, né? E eu falei, isso foi incrível. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, mas como essa é a interessante. diferença, é justamente a diferença de quem vive isso na prática, né? O filho que já cresce tendo essa consciência, teve uma pergunta aqui, deixa eu ver, foi da Joselma, né? Como conciliar esses conflitos? Ó, primeiro trazendo a consciência para todos eles, né? Que cada um tem a sua individualidade, cada um é bom, tem pontos positivos, tem potencialidades, e cada um também tem pontos que precisam ser melhorados. Trazer a consciência, justamente essa consciência que a sua filha tem de que ela é bom em algo e ela precisa de alguém que a complemente do outro lado, né? Então, quando a gente tem essa união, esse complemento, esse respeito, né? Fazer com que todos se respeitem e trazer essa consciência para eles, isso vai ser muito mais produtivo, né? As pessoas vão passar a não julgar mais uns aos outros, não trazer mais estereótipos, até o bullying diminui, que é uma realidade, né? Pô, fulano é lerdo demais, fulano é lento demais, meu Deus, não. É como ele processa. É a forma que cada um tem o seu ritmo, né? E aí, fulano é muito mandão. Pô, fulano só quer saber de brincar. Pô, fulano é muito concentrado, é um nerd e tudo mais. Então, até os estereótipos, eles vão acabar desde que eles entendam, compreendam que cada um funciona de um jeito, todos têm a sua individualidade, todos têm muito potencial e todos têm que trabalhar e desenvolver, melhorar
algo, né? Como tudo na vida tem dois lados, o lado de potencial, de pontos fortes, e o lado que precisa ser melhorado. Mas ciência. Então, muito bom isso, muito bom ouvir você e mais uma vez eu quero te agradecer. Uma pena que o nosso tempo, ó, é, sempre chega no final dessa Né? forma. E eu quero dizer para a audiência que eu vou estar colocando nos meus stories os 2 livros do Davidson, né? Os livros que ele colocou aqui, eu vou colocar lá para vocês acessarem, adquirirem, aproveitarem esse tempo para entender um pouco sobre isso. E é um conteúdo maravilhoso. Fazermos uma aula melhor, pensarmos uma prática pedagógica melhor e assim alcançarmos de fato a aprendizagem dessas crianças. Então, eu deixarei lá nos meus stories. Gostaria que vocês fotografassem a nossa live para que vocês possam compartilhar e marcar o Davidson, me marcar também, para que possamos E dá um saber quem fez feedback esse vídeo que de vocês... qual foi o seu maior Isso, insight, né? Dá um feedback isso, também de qual foi o seu maior exatamente. insight nesse nosso momento. Vai ajudar Exatamente. bastante. Vai sim, com certeza. E compartilha com a gente a sua. Lá no meu feed eu vou colocar também o nosso print aqui, e vocês vão comentar lá no meu feed sobre o que vocês aprenderam, o que vocês perceberam. Enfim, vai ser bem legal isso. Então, Davidson, eles estão dizendo aqui que foram um dos melhores conteúdos trazidos. Então, assim, é bem bacana saber Uau! o quanto colaboramos para a vida dessas pessoas, quanto você colaborou com esse teu conhecimento. Então, é bem legal. Muito Tamo obrigada junto. mais uma vez. Tamo junto, eu que agradeço. E parabéns não só a você, Carla, você principalmente por essa iniciativa Obrigada. e por se deixar ser um agente de transformação, mas a todos vocês que são dessa linda área que é a educação. Eu acredito que através da educação é que o mundo vai conseguir evoluir cada vez mais e o ser humano ele precisa muito valorizar, né, a nossa educação, a nossa forma de compartilhar, de produzir aprendizado e ensinamentos. Tá? Que Deus legal. abençoe aí a todos vocês, um Amém. forte abraço e vamos continuar firme nessa missão. Vamos nessa, Davidson. Obrigada. Fiquem na Valeu, paz. Carla. Tchau, tchau. Gratidão. Tchau, tchau. E aí, gente, que legal, né? Que bom, que bom. Eu vou deixar lá nos meus stories o Arrasta para Cima para vocês adquirirem os livros do Davidson. É muito, muito interessante falar mais sobre esse assunto. Depois nós vamos falar mais sobre esse assunto numa próxima oportunidade para entender esses perfis e pensando também em você enquanto profissional e no aluno. E eu tenho certeza que isso vai ser sensacional, porque essa é a reinvenção que nós desejamos, tá? Então, ó, fiquem com Deus, tenham um ótimo dia e que vocês possam todos os dias parar e perceber. Se perceber, perceber o outro. E a dica de ouro: não trate o outro como você gostaria de ser tratado. Trate o outro de acordo com como ele gostaria de ser tratado, de acordo com o perfil dele. Então, você precisa entender sobre isso para alcançar o seu aluno, para alcançar o seu filho, para você alcançar alguém que às vezes está do seu lado, tá bom? Muito obrigada e a live ficará salva assim. Tchau, tchau, gente. Até mais. Certo.